Boa noite, meu nome é Gustavo Elan Alves Pereira, sou aluno do 8º período do curso de Direito da FAMIG e vou iniciar aqui a apresentação do meu TCC, do trabalho de conclusão de curso. O tema por mim escolhido, a holding familiar como instrumento de planejamento sucessório, abordagem nos aspectos tributários e societários. Problema de pesquisa, o que foi discutido no artigo? A necessidade do mercado brasileiro no segmento de sucessão patrimonial familiar ela é evidente, pois a população ela desconhece tais mecanismos. A maioria das famílias detentoras de empresa familiar, elas não se preocupam com o que acontecerá no momento da morte do patriarca e, consequentemente, em realizar a sucessão patrimonial. E é no momento da abertura da sucessão que os herdeiros começam a ter a noção da burocracia, das despesas envolvidas com esse tipo de processo, e esses gastos que poderão ser ainda maiores se houver discordância em relação à divisão de bens. Então, a partir dessa problemática, fez-se necessário compreender como que a holding familiar ela pode ser aplicada como uma ferramenta de sucessão patrimonial, em comparação a quem? Aos métodos tradicionais de sucessão. Então, através do estudo dos aspectos societário, tributário desse instrumento, pondera-se sobre sua efetividade e seus benefícios. A escolha do tema, a escolha do tema do meu artigo, ela ocorreu em virtude da relevância e da atualidade. O planejamento sucessório, ele é um tema de grande importância, principalmente para empresas familiares. A utilização da holding familiar como estratégia para a sucessão patrimonial, ela tem se mostrado cada vez mais eficaz, devido aos seus potenciais benefícios e às complexidades envolvidas. Abordar esse tema no meu TCC, ele permite explorar um assunto relevante e atual no campo tanto do direito empresarial quanto no direito sucessório. O objetivo geral da minha apresentação, o objetivo geral do meu artigo, ele foi no intuito de investigar, de discorrer de que forma que a holding familiar ela pode ser aplicada, proporcionando às empresas familiares preservação do seu patrimônio, aliado à eficácia do planejamento sucessório e a redução dos impactos tributários. Críticas jurídicas que possam ter no meu trabalho, a holding familiar ela ainda é pouco utilizada no Brasil. Então, assim, houve a necessidade de averiguar e confrontar a existência de vantagens da constituição da holding familiar como ferramenta de planejamento sucessório. Metodologia. Foi realizada como metodologia uma pesquisa qualitativa de caráter indutivo, no qual os resultados eles foram elucidados por meio de consultas e abordagens teóricas vinculadas à legislação pertinente. E por meio dessas abordagens, o tema foi tratado a fim de constatar como que o modelo de holding familiar ele pode servir de alternativa para a sucessão patrimonial. A parte da revisão teórica, do marco teórico, houve a revisão teórica das principais obras e autores que serviram de base na minha pesquisa, do meu artigo. As 3 principais obras foram Holding Familiar e Suas Vantagens, do Gladson Mamed e da Eduarda Mamed. Teve a obra Holding Familiar, Aspectos Jurídicos e Contábeis do Planejamento Patrimonial, do Fábio Pereira da Silva, Caio Melo e Alexandre Rossi. E a obra Holding, um livro mais antigo, da Edna Lodge e do João Bosco Lodge. E a legislação mais relevante foi o Código Civil de 2002. Vou falar uma breve divisão do artigo, que ele foi dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 foi aquelas noções preliminares de holding, abrangendo histórico, definição, a holding no ordenamento jurídico. O capítulo 2 informa a holding familiar e suas classificações, espécies e características. O capítulo 3, planejamento sucessório, as noções do Código Civil acerca de sucessão, tipos de sucessão existente em nosso ordenamento jurídico. Capítulo 4,
A holding familiar com abordagem nos aspectos societários e tributários. No societário, observado os tipos societários existentes, né? A típica holding familiar ela pode ser constituída, né? Além do planejamento societário como um todo. E no aspecto tributário, quais os benefícios tributários ao optar pela holding num processo sucessório. E no capítulo 5, as inovações jurídicas advindas com a implementação da ferramenta da holding familiar. A importância da escolha do meu trabalho dentro do âmbito jurídico foi analisar e demonstrar como que a holding ela pode ser aplicada num processo sucessório para a preservação do patrimônio, da organização do planejamento sucessório e da redução de pagamentos de tributos. E como conclusão do meu artigo, qual foi a resposta ao problema pesquisa, conclui-se pelo estudo que a holding familiar ela é eficiente, sendo, portanto, um excelente instrumento para efetivar-se a sucessão patrimonial. Além disso, a utilização da holding familiar ela mostrou-se uma alternativa eficiente e legítima ao processo sucessório tradicional, que se mostrou menos onerosa para as empresas familiares e, com isso, minimiza eventuais conflitos inerentes à sucessão. Essa é a minha apresentação. Obrigado.